Olá, meu nome é Meire, eu sou analista de esporte avançado e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre SST e o seu preenchimento dentro do sistema NG Folha. Sou Suzane, sou assessora de produto e suporte. Eu vou falar mais sobre os envios, o impacto no social, e a Meire vai tratar aí no sistema como é feito o preenchimento. Durante a apresentação, vocês podem mandar dúvidas aí no chat, que a gente vai respondendo, né, no final da apresentação. Qual que é o conceito, né, de SST? Ele é um grupo de normas que visa tornar o ambiente de trabalho mais saudável e seguro para os trabalhadores. A legislação, né, que rege aí o envio desses eventos é a CLT no artigo 162. A gente tem também as normas regulamentadoras, que são conhecidas como NRs, que vai dar 1, 07, 09, 028, e algumas portarias também. Quem está obrigado aí, né, a fazer o envio dessas informações do SST? De acordo com o artigo 162 da CLT, as empresas, de acordo com as normas, devem ser expedidas pelo Ministério do Trabalho, que estarão obrigadas aí a manter serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, dependendo, né, do número de funcionários e do grau do risco oferecido no desempenho da função, de acordo com a NR 04. A empresa deve dispor de estrutura e profissionais especializados na própria sede ou terceirizar esse serviço. Qual que é o objetivo, né? As normas de SST, além de proteger o trabalhador, auxiliam aí a empresa em uma gestão mais eficiente, pois ao proteger seus funcionários e pagar corretamente os adicionais relativos aos riscos corridos em suas atividades, a empresa diminui exponencialmente o número de processos judiciais. Qual que é o impacto do E-Social com o SST? Com o E-Social, as empresas obrigadas devem fornecer com frequência exigida eventos referentes ao laudo dos programas e quaisquer afastamentos por acidente de trabalho ou doença. Nesses casos, a informação deve ser prestada imediatamente. Isso faz com que o governo tenha todos os dados a respeito de como a empresa está lidando com a segurança e saúde de seus funcionários. Então, com o início aí, né, do envio dos eventos SST com E-Social, começou aí o cronograma a partir de janeiro de 2023. Estava previsto aí, né, para iniciar em janeiro de 2022, teve o adiamento e agora sim já é emitido aí o PPP eletrônico através dos envios dos eventos. Vou falar agora então dos eventos, né, que são enviados aí para o E-Social a respeito do SST. A gente tem o evento 2210, que ele é utilizado para o envio da CAT pelo empregador, tomador de mão de obra, de trabalho avulso, empregador doméstico. A gente tem também, né, o evento S2220, que é aquele utilizado para acompanhamento da saúde do trabalhador, do seu contrato de trabalho, que são aqueles exames, né, que a gente faz, que é o exame periódico ou aqueles exames admissionais. Então, esse tipo de exame, ele vai no evento S2220. Nós também temos o evento S2240, que ele é utilizado para prestar informações sobre a exposição do trabalhador, né, a agentes nocivos, que vocês podem verificar aí os códigos desses agentes na tabela 24. O 2240 também, ele é responsável aí para o controle aí da Aposentadoria Especial da Social, né, que é controlado também pelos agentes nocivos. De acordo com cada agente nocivo, é derivado aí, né, tabelado aí quantos anos de aposentadoria esse funcionário vai ter. Aqui a gente tem a tabela, né, de acordo com a categoria de cada colaborador enviado para o social, quem é obrigado ou quem não é obrigado a enviar esses eventos de SST. Então a gente tem a categoria iniciando em 1, que é a categoria de funcionário, né, dos colaboradores, que é obrigatório o envio do 2210, 2220 e 2240. A gente tem a categoria iniciando com 2, né, que são os funcionários avulso, o trabalhador avulso, portuário, que é obrigatório também o envio desses eventos. A gente tem a categoria 3, né, que está relacionado aos agentes públicos, né, que os funcionários aí que trabalham para órgãos públicos. Então, está facultativo aí o envio, né, do S2220, que está relacionado aí aos exames periódicos, e é obrigatório em relação a servidores vinculados
ao RGPS e facultativo em relação aos demais. O 2240 também é obrigatório em relação a servidores vinculados ao RGPS e facultativo em relação aos demais. A gente também tem aí a categoria iniciando com 4, né, que é a categoria de dirigente sindical. Nele está facultativo aí o envio, né, dos eventos SST. A gente tem também os eventos iniciando com, que vai de 701 a 781, que também é facultativo o envio dessas informações, e tem o 731 a 738 também. Também é facultativo o envio do 2210 e 2220, mas é obrigatório aí o envio do 2240. E por fim, a gente tem as categorias iniciando com 9, né? Que são os funcionários bolsistas, e neles aí está facultativo aí o envio desses eventos SST. Eu vou falar aqui mais detalhadamente agora sobre esses eventos, conceito, quem está obrigado, né, e o prazo para envio aí, para vocês enviarem esses eventos. Então a gente tem o 2210, que é a comunicação, né, do acidente de trabalho, mais conhecido como CAT. Então, esse evento é utilizado aí para comunicar, de fato, o acidente de trabalho, mesmo que não haja afastamento desse trabalhador e de suas atividades laborais. Quem está obrigado? O empregador, né? O órgão gestor de mão de obra, sindicato de trabalhadores avulsos e órgãos públicos, em relação aos empregados e servidores vinculados também ao regime RGPS. No caso de servidores vinculados ao regime RPPS, o envio da informação não é obrigatório. Qual que é o prazo aí de envio desses eventos, né? O prazo de envio, a comunicação do acidente de trabalho deve ser registrada até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, e em caso de morte tem que ser enviado imediatamente. Qual que é o pré-requisito para o envio do evento 2210? O pré-requisito é que esse funcionário ou contribuinte individual esteja já registrado dentro do E-Social. Então, para isso, já tem que ter enviado o 2190, o 2200 ou o 2300. Agora a gente vai falar do evento 2220, né, que é aquele monitoramento da saúde do trabalhador. Esse evento leva o detalhe aí das informações relativas ao monitoramento da saúde de cada trabalhador, que são aquelas avaliações clínicas, né? Durante todo o vínculo laboral com o declarante. Então, como eu falei, né, inicialmente, são aqueles exames que a gente inicia, né, faz inicialmente quando a gente é admitido na empresa, ou aqueles exames também periódicos. Então, eles vão no evento 2220. Quem que está obrigado? É o empregador, o órgão gestor de mão de obra, o sindicato de trabalhadores, avulsos não portuários e órgãos públicos em relação a seus empregados contratados pelo regime da CLT. No caso de servidores públicos não seletistas, o envio da informação não é obrigatório. O prazo de envio do evento 2220 é de até o dia 15 do mês subsequente ao da realização correspondente do exame. Então, eu fiz o exame hoje, no dia 8, eu tenho até o dia 15, né, do mês seguinte para fazer o envio desse evento. Qual que é o pré-requisito para que seja recepcionado esse evento no E-Social? Ter enviado aí os eventos do colaborador, que é o 2190, o 2200 ou o 2300. Agora, condições ambientais do trabalho. Esses eventos, essas informações de agente nocivo, vai ser enviado no evento 2240. Qual que é o conceito desse evento? Ele é utilizado pelo declarante para registrar as condições ambientais de trabalho. São indicadas as condições ambientais para a prestação de serviço pelo trabalhador, bem como a exposição a agente nocivo e o exercício da atividade que está descrito aí na tabela 24. Agentes nocivos e atividades, aposentadoria especial do E-Social. Quem está obrigado é o empregador, a cooperativa, OGMO, o Sindicato de Trabalhadores Avulsos e órgãos públicos em relação a seus empregados e servidores vinculados ao regime geral de previdência social. No caso de servidores públicos, né, ao regime próprio da previdência social, o envio da informação não é obrigatório. Qual que é o prazo de envio? Ele também, como o 2220, pode ser enviado até o mês subsequente ao início da obrigatoriedade dos eventos de SST ou de ingresso da admissão do trabalhador. No caso de alterações da informação inicial, deve ser enviado até o dia 15, no mês subsequente à ocorrência dessa alteração.
Como os demais eventos, o pré-requisito é que esse funcionário já esteja lá no E-Social. Então, para isso, precisa ser enviado o 2190, né? Ou 2200 e 2300. Então, agora sabendo um pouquinho mais sobre os envios dos eventos, né? Como que é feito, qual a obrigatoriedade, como a gente deve preencher isso dentro do nosso sistema NG Folha. Então, aqui no módulo Folha foi criada duas abas, na verdade, referente ao preenchimento dessas informações. Primeiro, a gente tem a aba de cadastro, que é saúde e segurança do trabalho. E aqui a gente vai fazer o preenchimento do cadastro mesmo, é o cadastro do responsável por registros ambientais, os médicos e os ambientes de trabalho. Vamos dar início aqui ao ambiente de trabalho. Então, aqui em ambiente de trabalho, nós podemos fazer o preenchimento do nome do ambiente. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha obra, e aqui eu vou fazer o preenchimento dela como obra própria. Então, eu tenho aqui a minha obra própria, eu descrevo ali o que é essa obra, ela aqui é da minha construtora, coloco aqui o local dessa obra, se é uma obra própria aqui do empregador ou se é um estabelecimento de terceiros. No caso, esse aqui é uma obra própria, eu vou colocar que ela é uma obra própria do empregador. O estabelecimento aqui, eu vou colocar que é a minha empresa, é uma obra própria aqui. Se fosse um tomador, eu colocaria terceiros, informaria o meu tomador. Aqui ele vai trazer para mim o CNPJ já previamente preenchido no cadastro de empresa. E o tipo de inscrição, que é CNPJ. Então, eu vou salvar. E aqui eu cadastrei a primeira informação, que é o ambiente de trabalho. A segunda informação aqui que a gente tem no cadastro é os médicos. Então, aqui eu tenho a informação de preenchimento do médico, onde eu coloco a informação do nome do médico, o CPF dele, o NIS, o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, ele vai te informar esse número, qual que é o F desse CRM, e se esse médico, ele é um médico só responsável pelo ASO, ou se ele também vai ser o coordenador e médico responsável pelo PCMSO. Outra informação que a gente também tem aqui no cadastro é o responsável pelos registros ambientais. Então, esse responsável, eu vou fazer o preenchimento aqui também pela aba cadastro. Aqui em incluir, eu vou colocar o CPF dele, o NIS, o nome. Essa identificação aqui é se ele tem um CRM, o CREA ou outros tipos de identificação. Então, qual órgão ali de classe que ele tem para poder ser um responsável por aquele registro ambiental ali. Eu coloco aqui a informação sobre a UF pertencente a esse responsável e o número da inscrição ali desse órgão referente a ele. Depois de previamente preenchido o meu cadastro de informações de SST, eu vou começar a fazer o movimento ali desses eventos. Então, para movimentar esses eventos, eu começo aqui na aba Movimento, Saúde e Segurança do Trabalho. A primeira opção que a gente tem é o CAT, que é a Comunicação de Acidentes de Trabalho. O CAT, ele é responsável no envio do 2210. A primeira opção é a Comunicação de Acidentes de Trabalho, que é o CAT. Então, no caso, esse aqui é o evento S2210. E aqui eu vou clicar em cima do funcionário que eu desejo fazer esse preenchimento, vou clicar em incluir. E aqui em incluir, a primeira opção que ele me dá é o tipo de acidente. No CAT, a gente tem o típico, o motivo doença e o de trajeto. O típico é algum acidente que ocorra durante o processo de trabalho, durante o período de trabalho. O doença é alguma doença recorrente o tipo aqui de CAT, eu tenho a opção de inicial, que é o primeiro CAT emitido.
o reabertura, que é recorrente. Então, no caso, o funcionário já entregou um CAT, eu vou ter um novo CAT ali, ou por uma doença que ela persistiu, ou por ainda não ter recuperado de algum acidente que houve. E eu tenho o comunicação de óbito. A comunicação de óbito é o caso onde que o CAT inicial gerou um óbito, ou a doença inicial informada gerou um óbito. E aí eu vou fazer a comunicação do óbito devido ao primeiro CAT já ter sido emitido. Se eu for informar já o óbito do funcionário de primeiro, eu vou colocar inicial e vou marcar houve óbito. Essa opção tipo comunicação de óbito é só se o óbito foi recorrente do acidente ou da doença. Quando eu marco aqui que houve óbito, ele vai me apresentar aqui a data do óbito e se houve a comunicação à autoridade de polícia e qual que foi o último dia de trabalho daquele funcionário. Caso não, é só deixar essa flag desmarcada. No caso de acidente, eu vou ter que preencher aqui o campo de data do acidente, hora do acidente e quantas horas ele trabalhou antes do acidente. Então, pode ser que o funcionário ele sofreu um acidente depois de um tempo já de jornada cumprido. Então, eu vou ter que vir aqui e fazer o preenchimento de quantas horas ele trabalhou até sofrer esse acidente. Existe aqui o campo de situação geradora do acidente. Então, aqui ele tem as opções para mim preencher de qual que foi o motivo ali daquele acidente, qual situação que ocorreu com o funcionário que acabou expondo ele àquele acidente. A CAT emitida foi por iniciativa do empregador, ordem judicial ou determinação de órgão fiscalizador. Então, quem que foi o responsável pela emissão desse CAT? Pode ter sido de três situações diferentes. Iniciativa do empregador, ordem judicial ou determinação do órgão fiscalizador. E aqui é um campo de observação, caso eu tenha que preencher algum tipo de observação referente ao acidente ou ao óbito ou a doença do funcionário. O local aqui do acidente é onde ocorreu mesmo o acidente. Se o acidente foi dentro do estabelecimento do empregador no Brasil, se foi no estabelecimento, mas no exterior, se foi no estabelecimento de terceiros, isso é no caso de tomadores, por exemplo, ou prestações de serviços diversas. Se foi em alguma via pública, esse cabe mais a questão de acidente de trajeto. Se foi em uma área rural, isso é para trabalhadores de área rural. Se foi numa embarcação, ou se é outros tipos de local. E aqui eu coloco a descrição do local do acidente. Isso é porque o funcionário, por exemplo, que informar que teve um acidente de trajeto, eu tenho que detalhar aqui como, né, que foi esse acidente, se ele estava cumprindo ali o trajeto que ele realmente tem que cumprir, porque o funcionário assina um termo para solicitação de vale transporte e ele informa qual que é o trajeto dele. Então, eu tenho que informar ali se ele estava cumprindo esse local ali já pré-determinado. O CEP ali da região onde que foi sofrido o acidente, o tipo de logradouro ali que ele tem... que ocorreu o acidente, o número, o complemento, o bairro, a UF, o país, o tipo de inscrição do empregador ali responsável no momento do acidente do funcionário. Aqui a gente vai preencher referente a partes atingidas. Então, aqui no parte atingida, tem ou se sofreu algum tipo de acidente, ele vai me falar se foi no crânio, se foi no ouvido, se foi no pescoço, cotovelo. Então, aqui é onde foi atingido no momento do acidente. E a lateralidade é qual local ali. Eu fui atingida no pescoço. Foi em uma área que é esquerda, direita, se ambas as áreas foram atingidas ou se isso não é aplicável. Não é algo que
precisa informar esquerda ou direita, como um braço, por exemplo. O pescoço seria algo que não se aplica, por exemplo, na questão do esquerda ou direita. O agente causador é se foi o chão, é um piso, uma arquibancada, qual que foi ali o agente causador daquela fratura, daquela queda. Aqui está na vide da tabela 14 do E-Social. Aqui o atestado médico vão ser as informações prestadas pelo médico que emitiu ali o acidente ou a doença do trabalhador até o óbito. Aqui a gente vai preencher a data do atendimento, o horário aqui do atendimento. Se houve internação, eu marco essa FEG. E aí ele vai me habilitar o campo de duração desse atendimento, dessa internação. Natureza da lesão. Qual que foi esse tipo de natureza aqui da lesão? Descrição complementar, caso eu precise detalhar mais sobre essa lesão. O CID aqui. Ao campo de observação do CID, se eu quiser colocar uma informação complementar sobre a observação ali do CID. E aqui eu vou identificar qual que foi o órgão classe responsável para emissão desse CAT. Aí eu tenho o CRM, o CRO e o RMS, que eu coloco o número da inscrição do responsável, do médico responsável, e a UF referente ao registro dele ali. Após eu colocar essas informações, eu vou fazer a integração do 2210. A integração ela é habilitada assim que eu conseguir salvar essas informações, e aí eu vou clicar em enviar para o E-Social. Ele vai fazer o envio do 2210. Ainda na aba Movimentos, Saúde e Segurança do Trabalho, a gente também tem o 2220, que é monitoramento da saúde do trabalhador. O monitoramento de saúde do trabalhador, ele entra mais numa questão de exames periódicos, exames admissionais. Então, quando eu for fazer essa abertura do ASA, eu clico sobre o funcionário, eu coloco um mais e coloco o tipo de exame que ele foi feito. Nós temos o exame admissional, que é feito logo a admissão do funcionário, o exame periódico, conforme a NR7, tem o exame do retorno médico, um funcionário que estava afastado por algum motivo faz um exame de retorno do médico para poder saber se ele está apto para cumprir as atividades. O exame médico de mudança de função, ele foi para uma função que exige um exame médico específico, então ele vai ter que fazer esse exame para mudança de função. Exame médico monitorado pontual é um que não está aqui listado, mas a empresa teve que realizar esse exame e quer informar isso, então ela vai informar como tipo 4. O exame médico, o tipo 9 é o exame médico demissional, que é quando o funcionário tem a rescisão ali com a empresa, ele está finalizando o seu contrato de trabalho. Eu vou cadastrar aqui o admissional, que é um dos mais frequentes cadastrados, então aqui o admissional, a data dele, eu vou informar aqui no campo, data da emissão do ASO, o resultado do exame, se o funcionário está apto ou inapto. Nesses campos, ele já vai vir as opções previamente preenchidas lá no cadastro SST. Então, aqui foi o médico que eu preenchi lá em cadastro, saúde e segurança do trabalhador, médico responsável. Então, aqui vai ser o médico que eu preenchi lá. Os exames aqui preenchidos na aba exames vai ser referente aos procedimentos que estão listados na tabela 24 do E-Social. Então, a tabela 24, ela fala quais são os exames aqui que estão listados como válidos ali para o funcionário realizar nos exames admissionais e os demais que eu citei. Então, aqui só vai aparecer os que estão listados nessa tabela. A data desse exame, eu vou preencher.
a observação, se tiver alguma observação, a ordem aqui, se é inicial ou sequencial. Então, como é um admissional, ele seria um inicial. Mas, por exemplo, se fosse um periódico, ele seria um exame sequencial. Indicação dos resultados é se foi normal, alterado, estável. Isso estável é porque houve uma alteração no exame anterior, mas manteve aquela informação ali, então ele se manteve estável. Ou teve um agravamento, houve uma alteração no exame anterior, teve um agravamento, então eu vou preencher aqui que ele teve um agravamento. Mas isso tudo já vem no exame emitido lá pelo laboratório, o ASO. E depois de preencher, eu vou salvar essas informações e fazer a integração com a E-Social, na aba de integração E-Social 2220. Então, vai vir aqui e fazer o envio. Eu consigo fazer a inclusão, a retificação ou a exclusão dessas informações. O último evento que a gente tem a possibilidade de enviar aqui de SST seria condições de ambiente de trabalho e agente nocivo, que é o 2240. Ele é diretamente ligado às informações de aposentadoria especial e o nosso antigo PPP, que ele vai trazer ali os agentes nocivos que o funcionário está exposto. Então, aqui eu coloco qual que foi a data de início dessa condição de trabalho. Qual que é a descrição aqui das atividades desempenhadas para trazer essa informação de agente nocivo. O ambiente que eu já previamente preenchi lá em cadastro, tipo de ambiente. Aí eu tenho a aba de agentes nocivos. Essa aba de agente nocivo, ele já me traz aqui alguns tipos de agentes nocivos que está preenchido, que pode ser preenchido, referente a agentes nocivos. Aqui nessa aba de agente nocivo, a gente preenche aqui o agente nocivo, qual que é o fator de risco que esses funcionários estão expostos. Então, aqui tem uma listagem de quais são os agentes nocivos que o funcionário pode estar exposto ali. E aqui, por último, tem o 901001, que é quando o funcionário não tem nenhum tipo de agente nocivo exposto. O tipo de avaliação é que a gente tem dois tipos de avaliação, quantitativo e qualitativo. Esse campo de tipo de avaliação é só se realmente tiver agente nocivo. Então, o 0901001, ele não vai entrar nessa categoria. Os demais a gente tem quantitativo e qualitativo. Se eu preencher que é quantitativo, ele vai me habilitar para preenchimento do campo valor da intensidade, porque quando existe o quantitativo, houve uma perícia antes para poder detalhar ali qual que é a intensidade, a dosagem ali daquela exposição. Então aqui ele vai me deixar preencher essa informação. Só que se for qualitativo, ele já não vai me deixar preencher essa informação e vai me dizer aqui que só se for no critério 1 que esse campo é obrigatório. O valor limite também de tolerância ali é também um medidor do quantitativo. O qualitativo ele vai me dar a mesma informação, que é só do tipo 1. 3. A unidade de medida aqui vai aparecer também somente quando tiver o ambiente quantitativo. Então, ele vai falar qual que foi a unidade de medida que ele utilizou ali para aquela métrica. A técnica utilizada, qual que foi essa técnica? Aqui é a informação se a empresa usa a EPC, se ela não se aplica ou se ela não foi implementada ou se já foi implementada. Então, tem empresas que são obrigatórias, mas ainda não implementou, então seria o 1. E as empresas que são obrigadas a implementar, vai colocar o tipo 2, e as que não são obrigadas vai colocar como se não se aplica.
Aqui, se eu colocar que ela está implementada, eu tenho que preencher aqui que sim, que o EPC é eficaz. E se ela está como não se aplica, essa opção já não vai precisar ser preenchida. Utilização do EPI é a mesma informação, não se aplica, não utilizado ou utilizado. Aqui, EPIs eficaz, a gente vai colocar um não. A tentativa de implementação das medidas de proteção. Essa informação é só se eu fizer a utilização. Observação das condições de EPI também é só se eu fizer a utilização do EPI. Observação do uso de interrupto do EPI também é só se tiver. Observação do prazo de validade do certificado também é só se tiver feito a compra desses EPIs. Observação da periodicidade de troca também está ligado diretamente à utilização ou não. E a observação da higienização, que também está ligada à utilização ou não dos EPIs. Aqui, quando eu coloco que eu utilizo o EPI, automaticamente eu tenho que fazer o preenchimento desse campo do certificado ali de aprovação ou documentação de avaliação. Então, eu vou ter que fazer o preenchimento aqui informando qual é o certificado. No campo responsável, a gente tem aqui o campo responsável pelos registros ambientais. Também é um cadastro previamente feito, que foi realizado na rotina de cadastro, saúde e segurança do trabalho. Aqui ele vai me trazer a informação do responsável que eu preenchi. Eu vou colocar aqui qual que é o responsável. E aqui o campo de observação, caso tenha alguma observação a ser feita. Aqui é o campo de observação dos registros ambientais, para mim colocar aqui a informação, caso alguma observação precisa ser feita referente aos registros ambientais. Depois de eu colocar essas informações, eu já venho para a aba de integração e-social, enviar e-social. E aí eu consigo fazer uma inclusão, uma retificação ou uma exclusão dessa informação do 2240. E aí eu faço o envio. Nós também temos a opção em empresas onde que vários funcionários são expostos ao mesmo agente nocivo, que é aqui em ações, preenchimento dos dados em massa. Quando eu faço essa ação de preenchimento dos dados em massa, eu vou colocar a informação aqui das minhas condições de ambiente de trabalho, dos meus agentes nocivos, vou salvar aqui e ele vai preencher para todos os funcionários a mesma informação que eu preenchi para o primeiro. Então, todos que tiverem marcados nessa flag aqui, eles vão ser preenchidos. Lembrando que eu posso desmarcar algum grupo aqui de funcionário e, por exemplo, eu quero só para um cargo. Eu vou ver aqui qual que é o cargo do funcionário e aí eu preencho só para aquele cargo ali e desmarco o restante. Então, esse aqui é uma aba essa ação é específica para preenchimento em massa de funcionários ali que ocupam a mesma função ou estão sujeitos ao mesmo agente nocivo. O que é mais usual aqui dentro do NG Folha é a importação desses dados. Não existe muita a opção de fica também em movimentos, saúde e segurança do trabalho. Aqui tem a opção de importação de dados. Essa importação é feita via XML. Essa XML é disponibilizada pelo agente de saúde da empresa, né, que a empresa contrata, o laboratório que a empresa contrata. Então, ele disponibiliza essa XML de acordo com o layout do E-Social e aqui essa XML já importa essas informações. Então, eu seleciono aqui o caminho onde está essa pasta de XML minha e faço aqui a carga de dados. Aqui ele vai me trazer quais são os eventos que ele tem lá, que ele encontrou de XML.
o dado da empresa e do funcionário. E aqui o status válido quer dizer que essa informação ela vai ser importada aqui para dentro do meu sistema, senão ele vai aparecer aqui no status alguma inconsistência. Vou clicar aqui em importar dados para o NG. Ele fez aqui fez a importação e eu vou vir aqui na minha rotina do 22/20 primeiro e verificar se lá está essa informação para esse funcionário Daniel. Aqui ele já vem preenchido as informações, então ele já vai trazer aqui os dados do tipo de exame, os dados do ASO, o exame ele traz também preenchido e aí é só fazer um envio para a social. Essa opção é bem mais prática. E para o 2240 a gente também tem aqui a informação já preenchida previamente por essa XML. Aqui ele vai trazer qual que é o ambiente de trabalho, os agentes nocivos ali. Aqui, por exemplo, é um que não é exposto a nenhum agente nocivo, o responsável ali pelo ambiente. E aqui é só fazer o envio do 2240. Então, o XML ele poupa bem tempo, porque esses dados já vêm preenchidos de forma automática pelo XML. A gente também consegue exportar os dados, mas lembrando que são só dados cadastrais. Isso é para poder exportar mesmo para a empresa que fornece essas informações de saúde do trabalhador, ela saber informações cadastrais do funcionário, CPF, levar para ele a matrícula social, qual que é a categoria do trabalhador. São só as informações mesmo totalmente necessárias para o preenchimento ali da XML. Então, eu consigo exportar essas informações. Já no Master Folha, a gente não consegue fazer esse preenchimento diretamente dentro do sistema em si. Então, a gente precisa fazer toda a importação do Master dentro do NG Social Ponto. Então, todo o cadastro vai ser dentro do NG Social Ponto. Ele tem as mesmas opções, mas tudo isso dentro do NG Social Ponto. Então, a primeira coisa que eu preciso verificar sempre quando eu vou fazer qualquer integração do Master Folha com NG Social é o caminho do servidor, se está correto. O caminho do servidor estando correto aqui, que é onde está está instalado o Master, eu venho aqui em cadastro, faço o preenchimento aqui das mesmas informações que são feitas lá no NG Folha. E para clientes Master, vai habilitar a informação aqui no NG Social de MFolha SST. E aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de começar a movimentação do trabalhador é a importação de dados do MFolha. Então, eu vou selecionar aqui qual que é o caminho onde está ali o meu sistema, pois alguns clientes DOS, eles têm um sistema em rede. Eu venho aqui em recarregar dados do MFolha, ele vai me trazer aqui a listagem de todos os meus funcionários que tem lá dentro do módulo Master. Então, ele vai trazer aqui todos os funcionários e se já foi importado ou não. Se eu ver que algum aqui não foi importado, é só selecionar esse funcionário e após selecionar esse funcionário, clicar em importar dados do MFolha. As demais opções são todas as mesmas do NG. Então, a comunicação é feita da mesma forma, o 2240, que é o agente nocivo, da mesma forma, exportar dados também consigo, importar dados do XML também é possível, e o monitoramento também é feito através dessa rotina, da mesma forma, os mesmos campos são preenchidos dentro do NG Social. A única diferença é que a gente utiliza o módulo NG Social ao invés do Master Folha. Agora a Suzane vai dar sequência informando sobre o PPP eletrônico. A Meire, então, acabou de exemplificar aí no sistema como é feito o cadastro e preenchimento para o envio dos eventos 2210, 2220 e 2240.
O mais legal aí que foi implementado, né, para os nossos clientes é a importação, né, desse arquivo XML que vem aí das clínicas, que fazem esse controle aí de todas as informações de segurança e trabalho. Então, uma empresa aí que tem 200 funcionários, né, já faz aí essa movimentação, né, esse cadastro através de uma outra clínica, a gente tem a possibilidade de importar esses 200 funcionários sem que o cliente precise incluir manualmente cada informação. Então, eu vou dar sequência aqui. A Meire mostrou aí como é feito, né, o cadastro do CAT do 2210 no sistema. Quem que é obrigado aí a fazer, que é o responsável, né, pela emissão desse CAT? É o empregador, ou através de ordem judicial, ou através de um órgão fiscalizador. Esse recibo ele é preenchido com o número do recibo do último CAT. Lembrando que o número do CAT é o número do último recibo que foi enviado aí as informações do 2210. Ela mostrou o campo, né, lá no sistema onde a gente vai pegar esse recibo após o envio, né, das informações para a social. Tendo o recibo em mãos, ele vai entrar no portal para fazer a emissão desse CAT e vai ser pedido para ele aí o número do recibo, onde ele vai colocar as informações desse funcionário. Agora, a gente vai falar da emissão do PPP eletrônico. A gente tem recebido várias dúvidas aí no suporte referente a essa emissão. Essa emissão ela não é feita no sistema, né? Lembrando que o sistema de folha ele faz o envio das informações para o E-Social. Ele alimenta, né, aquelas empresas que não têm aí, né, a empresa de segurança do trabalho, então ele pode incluir as informações manualmente ou fazer importação e através desses eventos que são preenchidos no Folha, a gente envia as informações aí para o E-Social. Então, essa emissão não é feita no sistema, tá? Ela é feita através do site. Esse PPP eletrônico, ele teve início aí, então, agora, né, dia 1º de 2023. Então, não é feita a emissão no sistema. Ele vai contemplar aí todos os dados informados pela empresa sobre as condições de trabalho e disposição a agentes prejudiciais à saúde do colaborador. Esses dados são informados por meio dos eventos aí 2210 ou 2240. Esse PPP eletrônico só pode ser emitido pelo órgão oficial do governo, acessado pelo site ou pelo aplicativo do Meu INSS. Quando era feito, né, a emissão aí desse documento através do físico, a gente tinha um sistema, o MasterPPP, que fazia, né, o cliente conseguia alimentar as informações para emitir esse relatório. Mas hoje, lembrando que é através do envio dos eventos SST que é feita essa emissão, tá bom? É possível emitir essa informação manualmente? Não, o documento ele é gerado puxando, né, pelas informações do SST hoje, através do E-Social, do 2210 e 2240. Então, hoje, a partir, né, da liberação aí do dia 1º de 1 de 2023, não é possível mais incluir essas informações manualmente, só através do envio aí desses eventos que a gente já informou. Esse PPP eletrônico ele é disponibilizado para todos os trabalhadores, mesmo que não possuam aí exposição a riscos? Sim, o documento fica disponível online, podendo ser acessado a qualquer hora, no evento 2240 do E-Social. Existe aí o código, né, como a Meire falou, 0901001, que não tem exposição aí a agente nocivo, mas também tem atividades aí do decreto, né, 4.3048 de 1999, que também permite aí a emissão desse documento por esses funcionários que não têm aí nenhum agente nocivo. Então, sim, ele consegue fazer a consulta online dessas informações. Aqui as referências, né, de onde a gente fez a busca, né, para apresentar aí as informações para vocês. Nós agradecemos a participação de todos, lembrando que nossos vídeos ficam salvos no YouTube e também sigam-nos nas redes sociais para ficar atualizado sobre todos os nossos novos conteúdos. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.